Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto, aqui na TV Imaculada. O programa Diálogo Aberto é produzido pela Faculdade Palotina e também a Universidade La Salle. Hoje nós temos como convidado aqui conosco o padre Cristiano Parpinelli da Silva, que é filósofo, teólogo, doutor em Direito Canônico em Roma e também é pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também faz parte da comissão de tutela dos menores da província Nossa Senhora Conquistadora. Padre Cristiano, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Muito obrigado, Padre Alisson, pela acolhida. É muito bom estar aqui com vocês. Já estive aqui uma vez, né? E para falar de temas tão relevantes a respeito da nossa vida, da nossa igreja, da atualidade. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bem, Padre Cristiano. Como todos vocês sabem, nós tivemos a eleição do novo Papa recentemente, no dia 8 de maio. Então, o Padre Cristiano vai poder nos ajudar um pouco mais a entender todo esse processo da eleição do novo Papa, também algumas perspectivas, porque é um tempo bastante importante para a nossa igreja. Padre Cristiano, para quem não conseguiu acompanhar todo esse processo, né, é importante que você contextualize para nós como que se dá o conclave, né, que é o que elege o novo Papa, como que funciona, o que acontece, um pouco aquilo que são as informações que você tem para que aqueles que estão nos assistindo, né, possam também compreender este processo. Bem, primeiramente, em poucas palavras, né, o conclave, como nós acompanhamos e tivemos até um pouco mais de contato para quem assistiu aquele filme Conclave, né? Inclusive o Papa Leão XIV assistiu um poucos dias antes de entrar em conclave, ele também teve contato com o filme. Basicamente se trata de uma reunião, de uma eleição, reunião, votação, eleição e aceitação. Todo esse processo ele começa com a reunião e termina com a aceitação do eleito. Então, nós tivemos neste último conclave 133 cardeais. Até então, tínhamos 120 e o Papa Francisco aumentou esse número e ali eram várias representações, né, de todo mundo, praticamente. E quem vota e é escolhido tem a idade limite para isso, para a participação dessa reunião, chamada conclave, é 79 anos. Né? Então, a partir disso, teve esse encontro e uma votação para a eleição do novo Romano Pontífice, do novo Papa. São até 4 votações ao dia. E depois de cada votação, e a votação ela deve para acontecer realmente a eleição, o candidato deve ter 2/3 do voto, a maioria, a grande maioria. Então, mais de 80 votos, nesse caso, ele deveria ter. E a partir disso, ele é escolhido, ele é eleito, e depois disso é feita a aceitação. Né? É feita a pergunta ao eleito, você aceita a eleição? E a partir disso, se ele aceita a eleição, é saída a fumaça branca, né? Porque nas tentativas, nós tivemos 2 fumaças pretas nessa última eleição. E a partir disso é eleito e anunciado o nome do eleito, né? Então, praticamente é simples, é uma eleição simples. A eleição é sempre secreta, e a contagem dos votos ela é feita em público, ali para aquele público, para os 133 que participaram, né? Então não tem revogação, não tem a quem vai fazer um apelo de não aceitação do resultado, né? Não tem nada disso. É uma eleição muito simples, né? E muito transparente, me parece, para aquele grupo de eleitores que fizeram o conclave. A partir da morte do Papa
e até a eleição do outro, né, e aceitação, o mundo praticamente se volta para Roma e existe vários sentimentos, uma expectativa bastante grande, né? A partir da eleição do Papa, Padre Cristiano, nós percebemos assim uma reação, uma emoção de todo o povo, especialmente os que estavam aí na Praça São Pedro. O que representa esse momento da eleição para os católicos, ou quando o Papa se faz ver, né, como eleito? Foi um comentário que fiz, inclusive, nas celebrações desse final de semana, que celebramos o Domingo do Bom Pastor na igreja, né? Então, a reação católica e não católica dessa eleição, porque ela foi a eleição mais acompanhada, né? O mundo, ele parou e voltou todas as atenções para uma chaminé, esperando sair a fumaça branca. E ali na Praça São Pedro reuniu, pelo menos nas primeiras votações, na fumaça, mais de 50 mil pessoas, né? E a mídia, nós vimos pelo Brasil, a mídia amplamente acompanhou isso de muito perto. E isso foi muito divulgado, muito visualizado. E depois da eleição, nós vimos a reação, como foi a reação do mundo, né, diante da eleição do cardeal Prevost, né, que toma o nome de Leão XIV. Então foi uma reação muito positiva e a partir disso nós vemos a força da igreja no mundo e o que ela representa ainda. Se alguns dizem por aí que a igreja está acabando, estamos diminuindo o número de fiéis, bom, podemos ver aí, né? Todas as reações do mundo, desde a morte do Papa Francisco, mais de 200 representações ali nos funerais, e agora com a eleição do novo Papa, de Leão XIV. Então, eu acredito que a igreja ainda é uma voz a ser ouvida em todo o mundo, e é uma instituição muito importante. Padre Cristiano, você estava comentando também, e deve ter acompanhado, não é, as várias notícias, manifestações, enfim, em relação ao Papa Leão XIV. E tendo presente todas essas notícias, informações que foram sendo divulgadas, você teria, assim, alguma impressão para nos dizer de como caminhará, por exemplo, este papado do Leão XIV? Eu estive 6 anos em Roma e quando o cardeal Prevost foi, ou melhor, o bispo Prevost foi escolhido pelo Papa Francisco a ser prefeito do dicastério para os bispos, eu estava saindo e ele chegando na cidade. Primeiramente foi uma impressão assim, foi tivemos um pouco de surpresa, porque o Papa Francisco traz um bispo americano lá do Peru, religioso, para ser prefeito da congregação dos bispos, né? E nós sentimos desse bispo, o Prevost, uma simplicidade muito grande, um homem muito simples, né? Então, o Papa Francisco o escolhe para ser prefeito de uma congregação tão importante e em seguida ele se tornou cardeal, um dos cardeais mais próximos do Papa. Então, nós esperamos deste pontificado uma linha de continuidade. Eu digo, Padre Alisson, que não temos um Francisco II, é um novo Papa, mas vai ser uma mesma linha de continuidade e das pautas que levava o Papa Francisco. Para a Igreja, Padre Cristiano, é muito importante sempre as continuidades, né? Porque existem tanta coisa em andamento e quem sabe essa impressão de continuidade pode ser muito importante. Padre Cristiano, nós sabemos que a escolha de um nome, ele traz todo um significado. E tanto quando nasce uma criança, enfim, quando se faz a consagração
numa vida religiosa, algumas congregações fazem a mudança de nome porque tem todo um significado. Leão XIV, tem algum significado especial? Numa conversa lá na casa paroquial, né, com o padre Chico e também a nossa funcionária lá, a cozinheira que trabalha conosco, ela perguntava que nome o novo Papa pode adotar. Eu disse, olha, pode adotar Francisco II, Bento XVII, pode adotar Paulo VII, João Paulo III e até o nome Leão. Eu disse, até o nome Leão. E ela, mas que nome é esse? E o cardeal Prevost adotou o nome Leão, evocando um nome do final do século XIX, início de XX, que foi o Papa Leão XIII, governou a igreja durante 25 anos, de 1878 a 1903. O cardeal Pecci, o Leão XIII, ele pegou um grande momento de mudança de um estilo de vida que entrava ali na Revolução Industrial, a primeira grande Revolução Industrial. E então entrou o Papa Leão XIII, ele é considerado como o fundador da doutrina social da Igreja, porque ele abordou nesse período de tempo temas sociais muito relevantes para a sociedade, como em relação às políticas de trabalho, os abusos do trabalho. Então, começou todo aquele processo de industrialização da Europa, então havia muitos abusos em relação às crianças, às pessoas que trabalhavam até 24 horas, algumas pessoas até moravam nas fábricas, né? Então, se temos isso em mente, e o Papa se sensibilizou com essa realidade. Então, o Leão XIV, o atual Papa, ele pega esse nome para evidenciar, primeiro, uma sensibilização a questões sociais, né? Sobretudo em relação a denúncias. Esperamos que o Papa Leão XIV assuma também essa característica, né? E parece que é na mesma linha do Francisco e está enfrentando um período de muitas mudanças. A Cúria Romana, ele disse, né, nós temos uma nova revolução, não mais a industrial, mas a tecnológica. É interessante isso aí. Então, queremos acompanhar isso de muito perto. Eu tenho boas expectativas em relação a Leão XIV. Nós estamos com o Padre Cristiano, né, que está aí falando sobre o grande evento que nos últimos dias aconteceram, que é a eleição do Papa Leão XIV. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, voltamos logo. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto. Hoje o nosso convidado é o Padre Cristiano Parpinelli, Padre Pallottino, pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, filósofo, teólogo e também doutor em Direito Canônico lá na Universidade de Roma. E o Padre Cristiano está falando conosco sobre a eleição do Papa Leão XIV, para que nós possamos cada vez mais também aprofundar esse grande momento da nossa igreja. E, Padre Cristiano, você falava um pouco da questão do nome, né, que foi escolhido pelo Papa nesta eleição. Segundo a tua percepção, Padre Cristiano, quais características assim você destacaria desse novo líder? Eu vejo o seguinte, Padre Alisson, ao menos das características que nós temos, que nós evidenciamos agora com a eleição, e algumas atitudes do cardeal Prevost antes de se tornar Papa, uma coisa muito evidente é a humildade e a discrição. Um homem muito discreto. Ele foi superior, vários anos, superior provincial e também geral
da ordem dos agostinianos. Ele fez também direito canônico, ele é canonista. Então, é um homem muito prudente. Eu acredito que eu vejo que essas características são importantes para o perfil de Papa que nós precisamos hoje. É alguém que vai agir com muita prudência. Nós não esperamos um Papa como o Papa Francisco, tão extrovertido, mas uma pessoa mais introvertida, talvez, né? Com gestos muito importantes, mas introvertido, simples, humilde, mas percebemos nas últimas palavras bastante firme, né? Quando ele dizia o fim da guerra, quando ele dizia dar abertura ao diálogo, construir pontes, né? Isso foi muito característico. Então, a humildade, a simplicidade e a firmeza e a discrição são as características desse novo Papa. Nós sabemos, Padre Cristiano, que ao assumir uma liderança, seja ela na igreja ou fora dela, o líder vai também trazendo as suas características naturais, né, para poder gerenciar aquilo que ele foi colocado à frente como líder. Mas também existem, e quem sabe em grande quantidade ou menos quantidade, dependendo da situação, os desafios, né? Então, assim, segundo aquilo que você percebe a partir também da própria personalidade, né, do nosso Papa, quais seriam os maiores desafios assim que ele pode encontrar ou que vai encontrar, ou existe essa possibilidade de encontrar alguns desafios assim? Numa visão mais interna, né, para a nossa igreja, para a nossa comunidade eclesial hoje, o maior desafio do Papa Leão XIV é vencer a polarização e a divisão de ideias, de posições que nós temos na igreja hoje. Inclusive, muitos comentários de jornalistas, alguns espertos da igreja e fora da igreja, disseram coisas muito boas a respeito da escolha do cardeal Prevost como Leão XIV. Então, o maior desafio hoje é termos uma união, não somente nos pensamentos e posicionamentos, mas também na ação. Infelizmente, essa polarização que nós temos ao redor do mundo, e não só no Brasil, ela também atingiu a igreja. Então, eu vejo isso como o maior desafio desse atual pontificado. Segundo a tua percepção, assim, Padre Cristiano, em relação à juventude, por exemplo, qual que poderia ser o impacto? Nós sabemos que o Papa Francisco tinha uma abordagem, né, com a juventude e os jovens sempre foram muito observados pela igreja, né, no sentido assim de uma preocupação, até inclusive no Dia Internacional de Oração pelas Vocações, que o Papa Francisco salientava essa dimensão da importância dos adultos olharem e ajudarem na condução dos jovens. E a igreja, de certa forma, ela tem um grande papel em relação a isso, né? Como que você pensa o impacto, né, da eleição do Papa em relação à igreja e os jovens? Na superação dessa polarização, divisão, que vai para uma comunhão, né? Nós saímos daquele espírito de torcida, né? Fla-Flu, né? Grenal, né? A igreja não é isso. O primeiro público que o Papa atinge são os jovens, né? Porque apesar dele ter 69 anos, é bem sabido já, inclusive a mídia noticiou, ele tem um espírito muito jovem. Lá em Roma frequentava academias, né, pratica esportes como tênis, acompanha o futebol americano, participou de algumas partidas, inclusive, frequentava pizzarias. Um homem jovem, simples e jovem, um homem normal, digamos. E alguém dizia que na academia ele frequentava, tinha uma boa frequência, né, para fazer exercícios físicos. Então essa simplicidade
E essas pequenas coisas que são simples, não é isso que caracteriza, é uma das características da juventude hoje. E o seu modo de proceder, as familiaridades, né, ele vai atingir em cheio, eu acredito, o público jovem, né, por ser, não por tanto, não por estar sempre em meio aos jovens, mas por ser ele, né, um homem que é próximo às pessoas e as suas práticas, que acredito que não vão mudar, né, não vai deixar de gostar de esportes porque se tornou Papa, né? Então ele vai ser muito próximo a essa ala da juventude, certamente. De certa forma, nós sabemos que o Papa ele tem uma representação mundial também como diplomata, né, como chefe de Estado, e entra em diálogo com muitas questões mundiais, né? E pensando nessa perspectiva, qual seria assim ou como ele poderia atuar, né, nessas questões sociais? Nós falávamos um pouco dos desafios internos, né, mais da igreja, mas também os desafios sociais, né, as questões sociais como a pobreza, a questão da guerra, meio ambiente, que são grandes temas, né, que estão aí e que a igreja também está envolvida nesse processo, né? Então, a nível mundial, assim, como que você vê essa atuação do Papa nesses grandes temas? De repente, alguém durante todo desde a morte do Papa Francisco, a preparação do conclave, o conclave, de repente alguém tenha se perguntado, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O que a eleição do Papa tem a ver comigo, que às vezes não participo da igreja, nem fé tenho, né? Então aí você evidenciou muito bem, Padre Alisson, a importância do papado, da figura do Papa, como um chefe da igreja, como a cabeça, um chefe da igreja, mas também como um chefe de Estado. Então, em muitos assuntos internacionais, muitos assuntos diplomáticos, o Papa tem uma grande força, tem uma grande influência. A igreja tem uma representação diplomática em quase todos os países, em quase todos, né? Sobretudo esses países em conflito. A igreja ela age com muita discrição, porque a ação da igreja é sempre diplomática, a igreja é perita no diálogo internacional. Nós não sabemos, mas em muitos conflitos a igreja ela serve como mediação. E a voz do Papa, as atitudes do Papa, os pronunciamentos, as posições que ele toma são muito importantes. Nós vimos alguma coisa em relação às guerras, né? As guerras em todo o mundo. Ele falava ontem, no domingo ele falava no Regina Celis, né, dizendo da alegria de que houve um cessar-fogo entre Índia e Paquistão, problemas que os dois países tinham. Nós não sabíamos disso, né? O Papa ele estava sabendo e ele dizia, né, parabenizando os governos, dizendo, olha, que bom que teve um acordo, que bom que pararam os conflitos. Então, o Papa, a voz do Papa, ela tem um peso muito grande nas relações políticas internacionais. Ele já falou da Ucrânia, então a guerra, né, a pobreza, com certeza ele vai deixar muito claro essas questões durante os pronunciamentos, porque ele viveu lá em Chiclayo, né, no Peru, situações de pobreza, de abandono assim muito fortes, né, e ele esteve junto daquele povo. E nos conflitos internacionais, quando se coloca os interesses políticos e econômicos acima do povo, né, nós vemos as catástrofes que acontecem, né? Então, eu vejo que o Papa ele vai nessa linha do Papa Francisco. Também o cuidado da casa comum, o meio ambiente, são pautas que vão acompanhar. Não somente pautas ad intra, de dentro da igreja, questões muito práticas que dizem respeito à nossa vida enquanto igreja, nossa vida eclesial, mas também fora dela, as questões políticas, internacionais. Não que o Papa vai dar pitaco, né?
mas o Papa vai ser uma voz da Igreja em favor dos mais necessitados, das vítimas, daqueles que mais precisam. Não porque são cristãos católicos, mas porque são seres humanos, né? E o Papa vai em defesa desses mais necessitados, com certeza. Padre Cristiano, a sua participação aqui no nosso programa, acredito que você aí de casa também vai concordar comigo, nos ajuda a abrir um leque de observação para esse novo papado, para que possamos também ir acompanhando o Leão XIV na sua missão de dirigir a igreja, mas sobretudo de ser este pastor, né? No qual acolhe e também se preocupa com o ser humano. Padre Cristiano, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aos nossos telespectadores uma mensagem final. A mensagem final é que para todos nós, cristãos, católicos, todos nós e não católicos, não cristãos, que nós possamos favorecer as boas notícias, aquilo que nos ajuda a crescer como igreja, como sociedade, como comunidade. Cuidado com as fake news em relação ao Papa. Não vamos colocar palavras onde não existem, né? Então, vamos rezar, vamos rezar e torcer para que Leão XIV seja de fato pastor da igreja e pastor também da sociedade. Que seja um bom pontificado e vamos ajudá-lo nesse período, nessa missão. Obrigado, Padre Cristiano, por ter aceitado o convite de participar hoje do nosso programa Diálogo Aberto. Obrigado a você que aí da sua casa nos acompanhou nesse programa. Recordamos que na quinta-feira, então nós vamos, na próxima quinta-feira, podemos acompanhar novamente o nosso programa e agradecemos a sua participação aí da sua casa que nos acompanha. Rezemos pelo nosso Papa, né, para que ele possa também ser assistido pelo Espírito Santo na liderança da nossa igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, por intercessão de São Vicente Pallotti. E até o próximo programa. Muito obrigado.